Meus amigos, o demônio da interpretação de texto continua muito vivo e muito forte, hein? Sinceramente, eu não imaginei que eu iria fazer um vídeo sobre isso. Apesar de que, de fato, quando eu li o último capítulo, eu imaginei que a gente teria que suportar uns comentários bem duvidosos. E para quem ainda está meio perdido no que eu quero dizer, depois do capítulo 166, aonde é retomado toda a discussão da sexualidade do personagem, muitos comentários giraram em torno de que o Denji não evoluiu, que no final das contas, esse personagem é o mesmo da parte 1, e ele continua muito superficial. E isso daqui é muito desleal. Você construir críticas sobre algo é simplesmente a ordem natural das coisas. Questão de gosto e etc, porra, não tem o que ser discutido. Mas o que mais me irrita em toda essa discussão quando acontece, independente da obra, é a realização de comentários que simplesmente, se você consome a obra, não se sustenta. Parece às vezes que é literalmente um caça-likes. É óbvio que zoeiras e enfim sempre vai acontecer em qualquer fanbase. O meu ponto é isso que eu tô querendo dizer, de comentários que tentam tecer alguma crítica séria em cima de algo que não é uma realidade. Eu já fiz um vídeo bem longo sobre o personagem Denji, a qual eu descrevo praticamente tudo que ele passou até então, e eu recomendo demais que logo após acabar esse vídeo aqui, que vocês estão vendo agora, passem por lá, caso ainda não tenha assistido. Principalmente se você acredita fielmente que o Denji é um personagem raso, sem desenvolvimento. Mas enfim, hoje eu só quero focar nessa reação do último capítulo. Muito repercutiu como um trecho cômico, algo que sim, para quem não está por dentro de todo o contexto da obra, pode parecer bastante cômico e bobo, mas também essa comparação foi muito utilizada para tentar diminuir o desenvolvimento e escrita do Fujimoto. Logo, para alguns, surgiu a ideia de que o Denji não possui desenvolvimento algum, que o Fujimoto se perdeu na história, que o mesmo não sabe o que está fazendo. E olha, isso me deixa muito decepcionado e triste por simplesmente ser algo infundado, sabe? De uma forma geral, essa comparação já começa a não fazer sentido quando visualizamos o tom de cada cena. Na parte 1, nesse trecho, a gente vê o Denji se reerguendo, a partir do entendimento de o que é ter uma vida normal. Agora eu entro um pouco mais a fundo nisso, mas calma. Agora, já nesse trecho recente, visualizamos um dos trechos mais pesados do personagem, já que aqui não há motivação, não há aquela mesma empolgação de tentar viver de seus desejos mais antigos. Aqui existe o enfrentamento. Esse é o momento que o nosso protagonista, o Denji, entendeu que já faz um bom tempo que ele está vivendo uma vida vazia, que no fundo acabou se tornando um escravo dos seus desejos mais carnais. Mesmo possuindo a brecha para ele ter esse tipo de sonho, já que o mesmo não teve estrutura durante a sua vida, é revoltante, é agoniante, é triste o Denji perceber, assim como nós, o quanto mesmo se tornou refém de tudo isso ao ponto de não conseguir ter uma percepção ampla de sua vida. Para o Denji, os seus problemas podem ser resolvidos com uma coisa tão simples como essa busca de afeto, não importando o quanto isso pode ser superficial. É literalmente o personagem percebendo que, após conseguir maior estabilidade, ele simplesmente colocou a sua vida no lixo mais uma vez. E isso não é engraçado. O Denji grita para os personagens e para o público. O uso de palavras fúteis pode causar essa impressão de ser algo bobo, algo chulo. Mas aqui é simplesmente o personagem sendo verdadeiro consigo mesmo, revelando o quanto ele se odeia, o quanto ele odeia tudo aquilo. Ele odeia a sua futilidade, ele odeia o fato dele estar criando novas fechaduras para trancar todas as suas angústias que está sofrendo. Assim como ele já fez com seu pai, Denji continua empurrando para debaixo do tapete os enfrentamentos que ele deveria ter. A dura realidade continua sendo distorcida para se encaixar com respostas simples, respostas fáceis. Denji não quer enfrentar tudo aquilo da forma que ele deveria. Por isso que há a fuga, por isso que a todo momento ainda tenta se agarrar a respostas fáceis. É simplesmente algo revoltante observar tudo isso e dizer que o Denji ainda é o mesmo. Depois de perder tudo que havia construído e perceber a falta de controle sobre a sua vida, Denji ainda percebia que poderia ter uma vida normal.
Após inúmeras tragédias e traumas, Denji se perdeu na sua própria busca, resultando em um sentimento de desperdício de mais uma chance. Tá, mas vamos detalhar mais um pouco sobre isso. O estado da parte 1 reflete a resposta direta para tudo que o personagem havia enfrentado. Após sair da miséria de sua vida e encontrando uma maior estabilidade, o mesmo teve que enfrentar da pior maneira possível a dura realidade. Desde a falta de controle até mesmo a ideia de quanto a sua ignorância o consumiu, a conversa com Kobeni traz um dos principais pontos da obra. Denji compreende que a normalidade não é composta apenas da concretização de objetivos, mas também, principalmente, pelos momentos ruins, que as coisas saem do planejado, e isso causa um nó na cabeça do mesmo. Ouvir tudo aquilo, evidentemente, não é o suficiente para todos aqueles traumas serem superados. Contudo, é a afirmação para o mesmo de que ele ainda pode correr atrás de ter sua própria vida. Depois do personagem ouvir e acreditar que o Denji não merece ser feliz, observar que há uma parte de uma sociedade, a qual a mesma já o oprimiu, que de fato admira a figura do Chainsaw Man, resulta na criação de uma forte dependência e vontade de ser a sua melhor versão, ser o Chainsaw Man. Afeto e amor sempre foram pautas da obra. De certo modo, nosso protagonista sempre foi carente de atenção e afeto. E obviamente a morte de Pochita impacta diretamente nisso. Logo, não se torna incomum perceber as constantes tentativas de alcançar o que tanto lhe faltou de uma forma rápida e fácil, algo que gera situações totalmente desconfortáveis para o personagem, chegando a um resultado de que o Denji não merece receber afeto. Partindo desse pressuposto, Denji, percebendo que as pessoas gostam dele, os seus desejos mais íntimos voltam a ganhar espaço. De uma forma não tão explícita, já era colocado aqui pra gente que tudo isso é simplesmente o personagem tentando mudar o seu foco. Então, apesar dos pesares, ainda há vontade de viver e realizar sonhos antigos. A forma que esse adolescente se expressa transborda a inocência de alguém privado de inúmeras coisas, sejam elas materiais ou ideológicas. Pode parecer fútil, mas isso é o desabafo de alguém que quer ter o controle de sua própria vida, mas como eu já havia dito, evidencia também um dos maiores problemas do personagem, a incansável fuga do que é de fato a sua realidade. Denji se torna mais consciente e mais motivado em tentar viver a sua própria vida, tomando suas próprias decisões, não sendo apenas o cachorrinho. O final da parte 1, a qual ressalta que o caminho correto é o afeto, naquela conversa linda entre Pochita e Denji, nos cria a sensação de que o Denji finalmente terá uma vida melhor, uma vida repleta de um afeto e carinho genuíno. Porém, existe uma grande questão nisso tudo. A depressão que o personagem embarca. Apesar da constituição da sua família, nitidamente Denji não conseguiu enfrentar os seus antigos traumas. E principalmente, ao cuidar de uma criança, ao cuidar de sua irmã, novas responsabilidades chegam até o personagem. Algo que até então pode causar um sentimento de solidão, já que nem todos os seus problemas podem ser compartilhados com Nayuta. Denji continua apoiando na sua figura de Chainsaw Man, mas também começa a sentir que ele quer ser mais valorizado, que o Denji também quer ser reconhecido. E quando eu falo isso, eu nem falo sobre os demais, mas também falo sobre ele mesmo. Por isso, incansavelmente, durante o início da parte 1, tem essa tentativa de revelar que ele é o Chainsaw Man. Entretanto, tudo vai de água abaixo quando o Yoshida entra na fórmula. Quando de fato as engrenagens começam a rodar da parte 2. E percebemos que mais uma vez nosso protagonista perdeu seu livre-arbítrio. Mas dessa vez gera algo muito único. Com a impossibilidade de ser a sua melhor versão, Denji é obrigado a olhar para si mesmo. E é aqui que começamos a perceber o quanto esse personagem está quebrado. A figura do Chainsaw Man acabou sendo transformada em algo muito maior do que o Denji. A discussão em torno da vida normal volta mais uma vez, ganhando o vazio que a mesma pode ser
Ao passo que você começa a abdicar de certas coisas que você não quer. Apesar das coisas andarem da melhor forma possível, você perdeu muito para isso acontecer. Estar distante do Chainsaw Man é estar distante da versão a qual ele consegue fugir daquela dura realidade. Ao mesmo tempo que também é estar longe da versão que é acolhida, da versão que recebe um afeto bem rápido até. Denji se culpa e muito por tudo de ruim que aconteceu na parte 1. Nitidamente esse personagem não se ama. Buscar a aprovação do outro, buscar o afeto do outro, parece sempre ser o caminho desse personagem. Então, perder a figura do Chainsaw Man marcou esse limbo que o personagem passou. Quando o conflito estoura e ele volta a ser o Chainsaw Man, há muita euforia, há muita alegria, mas também uma falta de perspectiva. Ser ele mesmo, ser a sua melhor versão, custa caro. O conflito estoura, a gente perde Nayuta até então, e o Denji se torna cada vez mais quebrado ao perceber que ele está perdendo a sua única família exclusivamente por culpa sua, revisitando assim fantasmas antigos, percebendo que de fato ele é o maior culpado disso tudo e que de fato ele nunca vai merecer ter uma família. Quando ocorre o resgate do Denji, a situação escala ainda mais. Denji precisa encarar a realidade mais uma vez. A garota a qual ele começou a se identificar e realmente a gostar dela está situada em um plano a qual visa derrotar ele e principalmente encarar o caos causado por todo o simbolismo do Chainsaw Man e o desaparecimento de Nayuta. Nesse momento aqui, a gente perdeu completamente esse personagem. A figura do Chainsaw Man, algo tão desejado, algo que era o refúgio para esse personagem, foi completamente despedaçada. Ao passo que abraçar essa transformação causa muito mais caos do que coisas boas. Dessa forma, a sua melhor versão foi embora, restando apenas Denji e toda a sua culpa. E apesar de todo o arrependimento, Denji compreende que o resultado de todas as suas experiências resultou na incapacidade de voltar atrás. Não existe uma maneira de voltar a sermos o que éramos antes. Isso tudo piora quando seu retrospecto é simplesmente horrível. Esse personagem sempre esteve na miséria ou na ilusão de uma vida estável. Denji em pedaços só quer tentar encontrar um novo amanhã, longe da culpa e sendo o que ele quer ser. Mas isso tudo aqui é muito complexo quando percebemos que Denji, sabendo da complexidade das coisas, busca respostas simples. Então, a proposta do Katana chega para Denji não como a solução, mas sim a tentativa de fugir daquilo tudo. A tentativa de, apesar dos pesares, conseguir realizar um desejo antigo, conseguir experienciar um tipo de afeto a qual ele ainda não experienciou. E talvez dessa maneira ele consiga encontrar alguma verdade nisso tudo. Talvez seja isso que falta em sua vida. E toda essa situação chega nesse momento, a qual Denji entende que ele continua fugindo, que ele continua seguindo e sendo escravo de seus desejos. E isso o afeta diretamente, pois dessa maneira o personagem foi incapaz de se enxergar e enxergar tudo que o cerca. A forma literal que o Denji diz aqui é uma frustração muito verdadeira de alguém que sempre buscou ter condições mínimas, que tudo é tão complexo que ele não conseguiu realizar quase nada em sua vida. Na realidade, aconteceu o oposto. Ele ficou preso, se tornando refém de seus desejos e ambições, realizando uma distorção muito grande da sua realidade. Há ódio genuíno aqui, pois chega na sensação de que ele perdeu mais uma oportunidade, que apesar da sua consciência, ele ainda continua fugindo, que apesar da sua nova vida, ele continua mirando na sua antiga, que apesar de ter uma parte a qual inúmeras pessoas gostam, ele se odeia na realidade. E obviamente que dói muito perceber o quanto ele se abdicou atrás de coisas fúteis. Novamente eu repito, aqui não há a sensação cômica, mas também inspiradora que acontece na parte 1. Aquela sensação de um garoto que experienciou tudo de ruim na vida,
mas que de certo modo ainda percebe que existem coisas mínimas que ele nunca experienciou, algo que mantém ele vivo, um jovem que ainda quer viver. Aqui a gente só tem um garoto que se arrepende e muito de ter sido cego, de não ter conseguido perceber a sua realidade. Se você odeia quando o Fujimoto vem e volta nessa temática, o Denji é a pessoa que mais detesta isso. Ele sabe que ele não é apenas seus desejos, que ele é alguém, mas esse seu outro lado fala mais alto, o fazendo fugir de confrontos que ele deveria estar fazendo, o que faz ele distorcer a sua própria realidade. Tudo isso volta ao ponto do amor próprio. Denji não o possui e não consegue visualizar o todo, não consegue visualizar seus feitos e as pessoas próximas a ele. Dizer que a gente está acompanhando o mesmo personagem de anos atrás é um erro enorme, enorme. Denji é um personagem complexo, por muitas vezes entrega um desenvolvimento não tão linear como a gente está acostumado. Ele vai aprender algo, mas ele ainda vai continuar errando. Até mesmo nesse último trecho, a qual de fato ele conseguiu entender o quanto ele é refém de seus desejos, o quanto ele está abdicando de sua percepção e da sua própria vida, ele ainda continua buscando respostas simples. Denji entende que se isso tudo é problema dos seus desejos, ele deve ao máximo privar ele disso, quando na realidade isso está longe de ser uma solução. E isso é o que torna esse personagem tão imprevisível e tão interessante. E toda essa questão do último capítulo também ressalta essa narrativa que o Fujimoto quis trazer em torno de sexualidade e até mesmo no vício, em torno tanto da prática quanto também dessa ambição, desse desejo. E olha, isso é extremamente bem encaixado quando a gente parte da privação que o Denji teve durante sua vida inteira. Isso faz todo sentido para esse personagem, todo. Então, na moral, vamos parar de virar esse meme aqui e parar um pouco para refletir sobre o que o autor quer passar com tudo isso. O que o autor vem construindo durante todo esse tempo. Críticas são válidas e sempre devem ser feitas, mas principalmente elas devem ser fundamentadas. E criar esse espantalho de que o Denji é um personagem ruim e mal desenvolvido só ressalta o quanto você não está lendo essa obra. A obra está com um pace mais lento e introspectivo não é reflexo direto de que o autor não sabe o que está fazendo. Na realidade, é o mesmo observando a sua obra, agregando para desenvolvimentos já estabelecidos anteriormente e criando novos cenários para novos conflitos. O homem está cozinhando, então deixe ele fazer seu trabalho. Mas no fim, é isso. Eu realmente virei o Coringa quando ouvi alguns comentários. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso? Lembrem-se sempre de avaliar, comentar, enfim. E caso queiram ser maravilhosos igual esses membros, é só se tornar um. Mas no mais, é isso e até a próxima.